Então eu vou vir aqui, ó, criar um novo. Criei um novo. Eu vou salvar primeiro, por uma questão de boa prática aqui, ó. Vou salvar, vou colocar aqui roteiro 1. E aí eu vou começar a buscar os componentes. Eu vou vir aqui nessa parte inferior, ó, e aqui eu tenho sinal contínuo, sinal alternado, sinal triangular, sinal de onda quadrada, sinal do tipo degrau. Eu vou colocar aqui, ó, o alternado. Se você clicar com o botão esquerdo, você vai girando ele. Então eu vou clicar com o botão esquerdo, vou pôr uma fonte, duas, três. Três fontes. Beleza, agora eu vou dar um zoom aqui. Eu acho que o atalho aqui é o mais, viu? O atalho do zoom é o mais e o menos do teclado. Então facilita aí bastante para você montar. Aí o que eu vou fazer? Eu já vou colocar os valores. Eu vou dar 2 cliques em cima e eu vou colocar os mesmos nomes que estão aqui. Você tem que colocar os mesmos nomes que estão aqui? Não, você não precisa. Eu gosto de colocar os mesmos nomes que estão no roteiro por uma questão de organização. Porque na hora de plotar, você vai ter que selecionar qual que é a probe que você quer produzir ali, que sinal que você quer plotar no gráfico. Então é interessante que você dê um nome familiar, que você dê um nome plausível, né? Tensão de entrada. Então aqui eu chamei de VA, que é a tensão da fase A. Eu podia ter chamado de VR, teria chamado de RST, né? Eu chamei de VA. Aqui, ó, isso aqui é a tensão. A tensão, veja, peak amplitude. Aqui, então, é o pico. Não adianta você colocar aqui 220, vai estar errado. Você tem que... A entrada de dados aqui, ó, é 311. E a frequência? A frequência aqui no roteiro tá falando que é 60 Hz. 311, 60 Hz. Para quem está acompanhando aí no roteiro, a gente está no tópico A, no procedimentos experimentais, né? Item 6, tópico A. Aí, gente, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Vim aqui marcar para mostrar. É frescura, né? Vamos dizer, maquiagem, mas eu gosto. Eu tenho uns tiques aí com organização, então eu gosto de deixar o negócio meio fácil e organizado. Então, eu vou colocar aqui os parâmetros, né? 311, 60 e VA. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Só que antes, aqui, já vou aproveitar a oportunidade e comentar, ó. Tá vendo? Phase angle aqui, ó, o ângulo. Então, esse aqui eu vou colocar 0, vou deixar 0. Eu posso até mostrar ele também, ó. Deixar o ângulo de fase aqui. E aí eu vou fazer isso com os outros. Esse aqui é o VB, 311, 60 Hz. O ângulo de fase aqui desse vai ser 120. Vou colocar para mostrar todo mundo aqui. Vou colocar o VB aqui. 311 aqui, 120 aqui embaixo, beleza. E por fim, a última fase VC, 311, 60 Hz, aqui 240 graus. Vou colocar para mostrar a todo mundo aqui. No software novo, vocês vão perceber que ele tem mais função. Dependendo do componente que você estiver olhando, ele tem mais parâmetros do que desse software mais antigo, tá? Mas assim, a gente vai usar o básico do básico. Veja, uma fontezinha dessa, a gente tem frequência, o valor de pico, tem offset, se eu quiser colocar um valor DC somado com alternado, se eu quiser causar um grampeamento no sinal superior ou inferior, eu posso colocar. Se eu quiser iniciar aqui num tempo X, e ele tem um helpzinho aqui, né? Que você vem aqui, ó, tá tudo explicado. Ele tem um help aqui bem interessante. Então, ficou com dúvida com relação a algum bloco, acesse o help. Existe essa ferramenta aqui em cima, que é a ferramenta de ligação, ó. Essa ferramenta aqui do lado. Eu vou te dar um ESC aqui, ó. Olha lá, o wire, é um fiozinho. Então, agora eu vou colocar o terra, ó. Vou pôr um terra aqui. Aí o componente fica selecionado. Se você der um ESC, ele tira a seleção. Clica no wire, clica no ponto, segura, vem até o ponto que você quer ligar. Aí você tem que segurar, né, com o botão esquerdo do mouse aí. Eu vou colocar aqui um amperímetro
Aqui embaixo, ó, eu tenho as probes. Probe de tensão, tem duas, eu tenho uma de corrente. Então, eu vou colocar aqui, ó, se eu clicar com o botão direito, ele gira, ó, e eu vou colocar a bolinha no sentido onde a corrente entra. E eu vou colocar a resistência, onde a resistência está, aqui, ó, resistor. Vou girar o resistor. Se você colocar um em cima do outro, ele já liga automático. Se você arrastar, ó, ele já está ligado. Vou colocar um terra aqui embaixo. E aqui, depois que você pega o jeito, acaba ficando bem fácil. O PSIM é um software que te engana. Você olha aqui, tem poucas ferramentas. Mas, gente, vocês não têm noção o tanto que esse software é poderoso. Ele é muito poderoso. Então, assim, dá para fazer coisa muito grande. Eu já fiz simulação dele ficar processando a simulação 22 horas. Eu já coloquei 5.000 componentes numa área aqui para simular, vamos supor, um equipamento inteiro com 5.000 coisas. Então, ele é bem poderoso. O que a gente está usando aqui é o básico, do básico, do básico, do básico. Mas é um pontapé inicial que, se você precisar simular coisas mais sofisticadas, você consegue, né? Ele é bem poderoso, só que ele engana no sentido de ser simples, né? O legal dele é esse. Eu gosto de usar ele ao invés do MATLAB para essa finalidade, porque ele é muito mais fácil do que o Simulink. Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar D1, só para identificar mesmo, ó, para ficar identificado. Dá 2 cliques, colocar D2. Para quem está usando o PSIM novo, vai perceber que o diodo do PSIM novo ele tem um monte de outros parâmetros. Porque esses diodos aqui, ó, eles são diodos ideais. Aí, a partir do momento que eu coloco uma tensão, ó, Diode Threshold Voltage. Isso aqui, ó, é a tensão de condução limiar, é aquele 0,7. Aqui eu posso colocar o valor que eu quiser, ó, resistência do diodo. E tem outros parâmetros aí no diodo do PSIM mais novo. Então, dá para você simular uma condição mais próxima do real, colocando parâmetros de não idealidade nos componentes, né? Porque na prática, por que a prática é diferente da teoria? Porque lá na prática não tem nada ideal, né? Um indutor, ele é um capacitor, um resistor e um indutor ao mesmo tempo. Um indutor real. Ah, mas como assim, professor? O indutor é um capacitor, um resistor e um indutor? O indutor, ele tem predominância indutiva, mas ele tem efeitos de capacitância e ele tem efeitos de resistência, devido às resistências parasitas. O capacitor do mesmo jeito. O diodo, ele tem capacitância parasita, ele tem resistência parasita, ele tem resistência da junção, daquela barreira de potencial. Ele tem um monte de condições indesejadas. Só que em muitos casos, eu posso aproximar ele a um diodo ideal, como é o caso que a gente vai fazer aqui agora. Mas na prática, dependendo da situação, você às vezes tem que simular ele com umas condições mais próximas da realidade, né? Então, em eletrônica de potência, isso é muito claro. Vou colocar aqui, então, D3. O resistor, ó, vou dar 2 cliques. Aqui é 10, no roteiro é 10. Vou colocar, então, vou chamar só de R e vou colocar 10. Então, vou deixar aqui, ó. E agora, muito importante, tanto quanto, é colocar as probes e identificar elas. Ó, essa aqui é uma probe de tensão, estou medindo a tensão na saída. Vou dar 2 cliques e vou colocar Vout. Vou dar um nome de Vout. Ah, mas eu tenho que usar esse nome que você está colocando? Alguém pode me perguntar. Não, você pode colocar o nome que for mais adequado. Se você quiser, aí, eu quero usar VRL, eu quero usar VS de saída. Perfeito, sem problema. Então, eu vou colocar aqui Vout. Vou colocar para mostrar a corrente, ó, Vout. E eu preciso colocar as probes de tensão. Eu vou colocar essa probe, uma probe aqui e uma probe aqui. Aí alguém pode me perguntar, não, peraí, essa probe de tensão, a tensão é a diferença de potencial. A diferença de potencial é a medida de 2 pontos, de um ponto em relação ao outro. Perfeito. Aqui eu tenho uma probe só, eu estou medindo de um ponto em relação a qual outro ponto? Ao terra. Então, essa probe sempre mede em relação ao terra. Então, se eu estou medindo esse ponto aqui, eu estou medindo daqui para cá. Quem está desse ponto em relação ao terra? Essa fonte. Então, essa probe está medindo VA. Essa probe está medindo VB. Essa probe está medindo VC. Então, eu vou vir aqui, ó, e colocar VA.
Essa probe chama VA. Essa probe chama VB. E essa probe chama VC. Beleza? VA, VB, VC. Eu vou vir aqui, ó, Simulation Control, colocar ele aqui. O que é isso aqui? Toda simulação que eu for fazer, eu tenho que configurar ela. Mas o que é essa configuração? Essa configuração, eu vou configurar o tempo que eu quero simular. Ah, eu quero simular de 0 a 1 milissegundos. Eu quero simular de 0 a 500 milissegundos. Eu quero simular de 0 a 20 segundos. Então, esse total time é justamente isso, é o tempo total. Aqui ele pede 50 mili. Ah, professor, mas por que você colocou 50 mili? 50 mili é um intervalo pequeno. Se você parar para pensar, numa frequência de 60 Hz, o sinal tem 16,66 milissegundos de período. Então, em 50 mili, eu vou ter pelo menos aí 3 períodos. Eu vou mostrar 3 períodos do sinal. Então, é uma forma relativamente boa de visualizar o sinal. Outro ponto, eu coloquei esse tempo menor, porque o software demo, ele me limita no número de pontos que ele plota. Então, eu não posso colocar um tempo muito grande, ele não deixa. Esse ponto aqui também é muito importante, o time step. Isso aqui ó, é o passo de cálculo. Isso aqui é de quanto em quanto tempo eu vou realizar os cálculos da simulação, a varredura da simulação. Então, quanto menor esse tempo, mais precisa é a minha simulação. E mais cálculos eu vou fazer em um intervalo de tempo de 1 segundo. Agora, o problema é que no software gratuito, eu não posso colocar um tempo muito pequeno aqui, porque senão eu vou gerar muitos pontos na tabela para depois poder plotar. Então, eu tenho que colocar um tempo não muito pequeno, mas não pode ser muito grande, porque senão o sinal fica sem precisão. Né? Então, eu tenho que, é como se fosse uma amostragem de cálculo. Então, eu estou deixando aqui 10 micro, ó, ele está 10 micro. Se eu colocar o zero aqui, ó, um zero aqui, eu posso diminuir aqui, ó, a mesma coisa, 10 micro. Então, beleza. Por que eu estou falando VAN? Aqui eu podia ter chamado de VAN, ó. Vamos chamar de VAN. Ah, mas por que você está chamando de VAN? Porque eu estou medindo a tensão desse ponto em relação à referência. Aqui é o terra, mas seria o neutro, né? Então, eu tenho VAN, VBN e VCN. Se eu colocar para simular, onde que eu simulo? É aqui, ó, Run Simulation. Então, você vai colocar para simular. Veja, ele, eu não sei se vocês acompanharam, foi tão rápido. Essa barrinha aqui de baixo, ó, que está escrito 100%, ela começa a carregar e vai de 0 a 100%. Como isso aqui é uma simulação muito simples, ele carregou instantaneamente. Então, eu vou pegar o VAN, você seleciona ela e dá um adicionar. Aqui, ó, Variables for Display. Então, isso aqui é o que você vai mostrar. Variables Available aqui. Então, isso aqui é o que está disponível. Eu vou vir aqui, ó, ok. Então, ele plotou. Eu gosto de dar aumentar, maximizar, ó. Tá aí o sinal. Esse aqui é o sinal da fase A. Eu posso mexer na forma que eu quero apresentar o sinal, o que é bem desejável. Vamos supor, eu vou vir aqui, ó, dar 2 cliques. Aí eu vou vir aqui, ó, Curves. E vou vir aqui, ó, eu posso mudar a cor se eu quiser. Eu gosto de colocar um traço maior, vou colocar 2. Ó, vou dar um OK, tá vendo? Ó, ele aumentou o traço. Outra coisa que eu gosto de fazer é mexer nessa escala. Essa escala aqui, tá vendo? Eu tô pegando de 0 a 50 mili. Ó, eu peguei um período, 2 períodos, 3 períodos. Eu tá dando praticamente 3 períodos do meu sinal. Eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito, vir aqui, ó, X-axis aqui, ó, X-axis, né, Y, isso aqui é eixo, né, em inglês. Então, você vem aqui, ó, eixo X. Vou vir aqui, ó, aí eu desmarco aqui o auto grid. Esse auto grid, ele auto ajusta aqui os pontos de indicação. Vou colocar 20. Vou dar um OK, ó. Ele ficou mais preciso aqui embaixo, então, do tempo. E eu posso fazer a mesma coisa para o eixo X. Eu vou tirar esse Auto Scale aqui, ó. Ah, eu vou colocar, eu quero que ele seja de 350 a menos 350 a mais 350. E eu quero que ele mostre ali pelo menos uns 20 pontos. Pronto. Então aqui você tem mais precisão. Ó, olha onde o
o sinal está vindo aqui. Eu quero saber o valor médio desse sinal. Eu posso vir aqui, ó, clicar aqui embaixo, ó, average. Pronto. Ah, mas ele está pegando o valor médio de que ponto a que ponto? Ele está pegando daqui até aqui. Ele está pegando a tela inteira. No PSIM novo, que muitos estão usando aí o PSIM novo ele tem os cursores. Ele tem dois cursores, cursor 1 e cursor 2. Aí você tem que ajustar o cursor. O PSIM novo é melhor, ele vai gerar uma tabela aqui. Aí você arrasta o cursor, põe num ponto. Para calcular um valor médio, RMS, o interessante é ter pelo menos aí uns 2 períodos, 3 períodos, para você ter mais precisão. E aí a ideia é você colocar o cursor no início de um período e colocar o outro cursor no final do outro período, para você ter precisão. Porque você está calculando o valor médio, RMS, de um intervalo, né? Então, esse intervalo é de quanto a quanto? Você que vai definir. Aqui no PSIM antigo, ele pega o valor da tela inteira. Se eu quiser mexer, eu tenho que dar um zoom. Ah, eu quero mexer, eu quero pegar só um pedaço aqui, ó. Aí você dá um zoom aqui. Aí se você atualizar aqui, ó, ele já está pegando o valor médio desse intervalo. Aí, eu vou voltar. Você clica aqui nessa ferramenta aqui, ó, Redraw, que é redesenhar, né? Então, eu redesenhei. Você perde aqueles ajustes de escala, né? Se você dá um Redraw aqui. Aqui, ó, só para comentar mais um negócio interessante. Interessante não, é uma forma que o PSIM usa. O MATLAB também usa. Muita gente tem resistência. Mas, gente, a gente aqui, né, nós estamos na engenharia. Então, é muito importante você utilizar a notação matemática e notação científica. Né? A notação científica, desculpa, a notação de engenharia e a notação científica. O PSIM, o MATLAB, esses softwares mais sofisticados, eles trabalham com notação matemática ou científica. O que é a notação matemática? Ao invés de ele te dar um número, vamos supor, aqui seria, ó, tá vendo que é e elevado a menos 2. Então, na verdade, eu vou andar 2 casas para cá. Seria 0,015. Isto é, em outras palavras, seria 15,95 milivolts. Não, na verdade, aqui eu estou analisando tempo, né? Vamos pegar aqui embaixo. Aqui, ó, tá vendo que ele tá eu não sei se está visível aí para vocês, E é mais 0,00. O que é esse E? É o 10 expoente a um valor. Esse valor de cima aqui é o índice. Desculpa, é o expoente. Então, ao invés dele mostrar, dele falar 5.000, ele vai colocar 5e elevado a 0,03. Então, na hora de interpretar, no início é meio chato. Mas depois que você pegar o jeito, aí fica automático. E até bom que exige um pouco de você se familiarizar com notação matemática e notação de engenharia, porque o pessoal tem muita resistência. Eu entendo a resistência, mas depois que você aprende a usar, você vai deixar de colocar um número muito grande, escrever um número muito grande, ou escrever um número muito pequeno. Você vai escrever um número numa base aceitável e vai usar a notação, ou com múltiplos ou com submúltiplos. Você vai usar o milho, o nano, o pico, o fento, o ato, vai usar o quilo, o mega, o giga, o tera, o peta, e aí vai, certo? E aqui, ó, só curiosidade, qual que é o valor médio de um sinal alternado? Sinal alternado, o semiciclo positivo é igual ao semiciclo negativo. Então, o valor médio é 0. O valor médio de qualquer sinal alternado simétrico, é 0. Eu estou falando do valor alternado, gente. Ah, eu estou devendo R$ 100 e eu tenho R$ 100 no bolso. Na verdade, você não tem nada. Então, se você está devendo 100 e tem 100, então se essa área, a área do semiciclo positivo, é igual à área do semiciclo negativo, então esse anula esse, o valor médio é 0. E o que o root mean square faz? O root mean square, eu pego a área da parte negativa, é como se eu espelhasse aqui para cima, eu transformasse ela em positiva. Por quê? Porque o semiciclo negativo dissipa potência, da mesma forma que o positivo. Olha o valor que está dando aqui, ó, 7,7867. E elevado a menos 8. É a mesma coisa de dizer, se eu andar 2 casas, ó, um para cá, eu aumentei 100 vezes o número. Desculpa, eu vou andar uma casa só, eu vou aumentar 10 vezes o número,
esse pedaço do número, o outro pedaço do número eu vou diminuir uma vez, não vou passar para menos 9. Então, é 77,8 vezes 10 elevado a menos 9. O que é 10 elevado a menos 9? É nano. Então, o valor médio desse sinal é 77,8 nano. O que é 77,8 nano? É nada, é zero. Então, beleza, aí eu posso medir, vamos supor, o RMS, ó, vou clicar aqui, ó, RMS, ele já está me dando, ó, 200, veja que ele colocou 2,1999, na verdade, ó, vezes 10 elevado a mais 2, então eu vou andar duas casas para cá, ó, então na verdade é 219,91. Ah, mas como assim 219? Não tinha que ser 220? Bom, eu tenho que lembrar que aqui eu coloquei 311. 220 vezes raiz de 2 dá 311, vírgulas quebradas, acho que vírgula 13. Aí, eu coloquei só 311, então vai dar um valor próximo. Olha que tá bem próximo. Mas eu tô comentando isso porque tem um colega aí, né, que gosta de muita precisão e às vezes questiona, não, mas tinha que dar 220 preciso. O detalhe que você tem que tomar cuidado é que muitas vezes o software arredonda. Na verdade, é melhor você ter um software mais preciso, que não arredonda, que te dá lá a informação crua ali, pronta, do que um software que mascara. Que arredonda, te dá lá bonitinha a informação, mas não está te dando precisão. Nesse caso, o PSIM ele te dá precisão. Aí aqui, ó, eu vou criar outros gráficos. Eu vou clicar aqui, ó, nessa ferramenta aqui, para criar um outro gráfico. Eu vou colocar a fase VBN. Veja, plotei a fase VBN. Veja que no mesmo intervalo ela está defasada a 120 graus. Ah, mas eu quero colocar a cor diferente. Eu vou dar 2 cliques aqui. Vou vir aqui em curva. Vou vir aqui e colocar uma cor diferente. Eu vou colocar o azul. E vou vir aqui, ó, colocar o 2. Para deixar ela com a cor melhor. E eu vou colocar o outro gráfico. Eu vou adicionar outro. Vou colocar VCN. Da mesma forma, eu vou vir em curva. Colocar 2. Vou colocar uma outra cor. Ah, agora eu vou colocar alaranjado. Vai ficar cor diferente. Ó, as 3 fases aí. Então aqui eu tenho as 3 fases. Ah, eu quero colocar mais precisão. Você pode ir lá e fazer aquilo que eu tinha feito antes. Colocar aqui a escala de menos 350 a mais 350 e colocar um número de divisão maior. Vamos colocar 10 só, né? Porque senão não vai caber aqui. Ó, aí eu fiz para esse gráfico. O eixo Y você vai fazer para cada gráfico. O eixo X é para todos, né? Porque ele é comum. Se eu vier aqui, ó, eu vou fazer do eixo X. Aí o eixo X aqui, ó, eu vou colocar 20. Aí já vai ser comum para todos, ó. Agora eu tenho intervalos, eu tenho pontos de registros, né? O número de pontos maior de registro do intervalo que eu estou plotando. Então tá aí as 3 fases. Ah, mas tá certo? Bom, a gente viu que tá certo. Um pico próximo de 311. Ah, mas como que eu vejo isso? Ó, vou vir aqui, ó, Global Max. Então, isso aqui eu pego o valor máximo. Aí eu vou pegar esse cursor aqui, ó, e vou colocar em algum ponto. Eu posso vir manualmente colocar no ponto máximo, ou eu posso vir aqui clicar no valor máximo. Ó, ele tá pegando o ponto do vermelho. Se eu vier aqui no vermelho, ó, VAN é 311. 311 volts. Ah, mas por que o VBN e o VCN não é 311? Porque eu tenho uma defasagem. A fase de baixo defasada 120, a outra 240. Né? Então, eu tenho um valor máximo. Aí o valor mínimo, eu posso clicar aqui, ó, Global Mínimo. Agora, ó, ele está pegando, se eu vier aqui no mínimo, ele está pegando o mínimo do vermelho, ó. Ó, o vermelho, menos 311. E aí, ó, eu quero o RMS. Calcular o RMS, ele calculou de todos, ó, no intervalo. Ó, 220, 220, 220. Então, ele calcula para você. O valor médio, valor RMS, valor máximo. Beleza. Voltando aqui para o roteiro, ó, pede para calcular também, para colocar tensão e corrente. Isso aqui é o mais importante, né? Tensão e corrente. Você pode ir adicionando gráficos, você pode adicionar mais de um parâmetro junto, né? A gente vai fazer isso também. Vamos supor, eu quero colocar o VBN junto e o VCN junto. Eu vou plotar.
Ó, apareceu tudo num gráfico só. Ah, esse aqui, ó, eu quero excluir ele. Eu tiro ele aqui. E esse outro também, eu removo ele, ó. Eu tiro ele aqui. Dá para excluir o gráfico direto. Aí eu venho aqui em data, ó. E aí ele replota novamente. Se eu quiser mudar a cor, né? Esse verde tá bem clarinho, né? Aí, vamos supor, vou ver aqui no VCN, vou pôr o verde mais escuro aqui, porque senão a gente não enxerga. Ó, tá aí as três fases plotadas num gráfico só. Ah, agora eu quero plotar a tensão e a corrente, ó. Tensão e corrente de saída na carga. Vou vir aqui, ó. Tensão e corrente plotado. Vamos tirar esse gráfico aqui para a gente enxergar melhor o outro. Ó, esse gráfico aqui, ó, é o gráfico da tensão e da corrente. A tensão é o vermelho e, desculpa, a corrente é o vermelho e a tensão é o azul. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o traço igual a 2 para a gente visualizar melhor. Tá vendo que... Ah, mas que gráfico doido. Ó, aqui embaixo é o zero. Esse é um retificador de onda completa com carga resistiva. Como a carga é resistiva, veja que a corrente ela tem o mesmo comportamento da tensão. Aqui ela está mais achatada porque no gráfico aqui, ó, a corrente é bem menor nessa escala. Então eu tenho tensão. Olha, o zero é aqui, gente, ó. O retificador de onda completa monofásico, o zero era aqui, ó. O sinal saía de zero e no máximo voltava em zero. Agora o sinal não está saindo mais de zero. Ele está saindo de 150 e poucos aqui, ó, indo lá em 311, voltando em 150 e poucos. E isso aqui, ó, é um sinal DC, como se tivesse um DC puro somado com esse pulsante. Então o valor médio aumentou. O valor médio desse sinal aumentou. O sinal, esse sinal pulsante aqui, ó, ele é o mesmo sinal, o comportamento desse sinal é o mesmo da corrente. Veja bem, eu vou falar uma coisa importante. Para um circuito com carga resistiva, se a tensão ela é pulsante, a corrente é pulsante. Se a tensão é onda quadrada, a corrente é onda quadrada. Se a tensão é senoidal, a corrente é senoidal. Resumindo, em outras palavras, a tensão ela tem o mesmo formato geométrico da corrente para cargas resistivas. Eu pego um sinal alternado, aplico num resistor. Qual que vai ser a corrente? Alternada. Eu pego um sinal DC, aplico no resistor. Qual que vai ser a corrente? Um sinal DC. Por quê? Porque o resistor é um componente linear. A relação da tensão com a corrente ela é linear, ela varia para mais e para menos de uma forma linear, produzindo uma linha. Então, a relação de proporcionalidade. Dessa forma, a gente não muda a forma de onda. Aqui, quando eu tenho a carga indutiva, aí eu mudo a forma de onda. Aí a corrente vai ser distorcida. A corrente vai ser amortecida, porque o indutor atrasa a corrente 90 graus. Ele atrasa a corrente, né? Ele defasa a corrente, ele cria um efeito de filtro, de amortecimento. Então, para cargas resistivas, eu não tenho esse problema. Agora, como que eu vejo esse sinal melhor? Eu posso vir aqui, ó, eu comentei isso aqui no roteiro. Eu vou vir aqui, clicar aqui em cima, vou voltar nas configurações, eu vou pegar a corrente, remover ela, vou selecionar ela de novo, jogar ela aqui para baixo, e vou multiplicar ela por 10. E vou adicioná-la de novo. Veja, olha o tanto que é fácil aqui no PSIM você dar um ganho na hora de visualizar. Ó, vou dar um OK. Pronto. Cadê a corrente? Sumiu? Não. Ela está junto com a tensão. Vamos dar um ganho um pouquinho diferente, porque aqui ela ficou idêntica, né? Vamos dar um ganho de 8, para vocês visualizar. Ó, deu um ganho de 8. A cor aqui ficou ruim, né? Ele coloca esse, por padrão, a terceira cor é o verde. A primeira cor é o vermelho, a segunda cor é o azul, a terceira é o verde. Esse verde bem claro. Seria bom com fundo escuro, né? Mas como o fundo aqui tá claro, aí pronto. Ah, mas que sinal que é esse? Olha, o zero tá aqui. Esse aqui é o sinal de tensão e esse aqui é o sinal da corrente. A corrente tem o mesmo comportamento da tensão.
Ah, professor, mas eu fiz o cálculo do valor médio, né, aqui. Qual que é o valor médio? Bom, é só calcular. Nesse caso aqui, ó, eu estou pegando vários períodos ao mesmo tempo. O ideal é você pegar o início de um até o final do outro. Quanto mais períodos você pegar, mais preciso vai ser seu cálculo. Né? Então, para aqueles aí que estão usando o PSIM novo e tem os cursores, posiciona o cursor no início aqui, né? E posiciona o outro cursor aqui no final, ó. Por quê? Porque eu tenho que pegar um número inteiro de períodos. Se eu vier aqui, ó, valor médio. Aqui ele já me deu o valor médio. Ó. O valor médio da tensão está 257. Ah, mas como que eu acho esse valor médio? É só pegar o valor de pico e multiplicar por 0,827. Pega 311 e multiplica por 0,827. Se a gente vier aqui, ó, na calculadora, vou pegar aqui 311 e multiplicar por 0,827. Ó, 257. Veja, ó, 257, tá bem preciso. Agora, a corrente, eu tenho que lembrar que essa corrente aqui, ela, basicamente, ela tá considerando vezes 8, né? Então, isso aqui, ó, tá dando uma corrente de 205,7. Mas, na verdade, eu tenho que dividir por 8 para achar o valor da corrente, porque eu multipliquei aqui por 8. Bom, enfim, aqui, né, a criatividade é o limite, dá para você fazer muita coisa. Aí, aqui na sequência, utilize a barra de ferramentas. Aqui eu já mostrei para vocês, ó, valor máximo, valor mínimo, valor RMS, valor médio. Para visualizar a potência dissipada, plote apenas o valor de tensão e corrente. Aqui, ó, eu tenho só tensão e corrente. Se eu vou voltar aqui, eu vou tirar a corrente e vou colocar ela, tem que remover ela aqui, ó. Vou colocar só tensão e corrente sem fator multiplicativo, tá vendo? Só tensão e corrente. Eu posso vir aqui, ó, e clicar aqui na potência, ele me dá a potência aqui, ó. Ele me dá a potência. Se eu clicar aqui nesse caso, a potência ativa e aparente aqui, ela é similar, ela tá dando 6.835 watts de potência. Então, você pode pegar a tensão e a corrente, calcular e comparar com a potência. Mas para ele te indicar a potência, você tem que plotar apenas a tensão e a corrente. Não adianta num gráfico só você plotar um monte de outras coisas que ele não vai te dar a potência. Distorção.